Bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Hoje queremos conversar sobre o que está acontecendo com os biomas brasileiros, principalmente o Pantanal e a Amazônia. E a pergunta nossa é: por que o Brasil está queimando? Muito bom. O Gênesis diz que Deus chamou os seres humanos para cuidarem do jardim. Foi a primeira missão que a humanidade recebeu: cuidar do jardim. Se responsabilizar, portanto, pelo planeta e transformar o planeta num jardim, porque a ideia era espalhar-se pelo planeta, e o modelo estava posto: um jardim. O jardim é solidário, é harmônico, o jardim é extremamente organizado, de modo que todas as espécies convivam sem prejuízo uma da outra. A beleza do jardim é uma beleza comunitária. Então, eu exigiria do ser humano bastante dedicação, bastante observância e profundo respeito para com o planeta. Bom, quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que o governo brasileiro jamais trabalhou com essa lógica de guardião do meio ambiente. Jamais. Desde que esse governo assumiu, nós estamos assistindo à devastação. E aí descobrimos que grande parte do orçamento dedicado ao socorro dos biomas sequer foi acionado, né? Porque foi usado apenas 0,4%, isso não é nada, né? E então a gente foi se dando conta de que a devastação avançou e agora as queimadas. Por exemplo, o Pantanal tá queimando, já perdeu uma grande porção de suas matas e há pelo menos 5 latifundiários suspeitos de atearem fogo no Pantanal, e as investigações parecem que começaram, mas o presidente disse que o Brasil está de parabéns, porque o Brasil tem conseguido preservar o meio ambiente. Então, se o Brasil está de parabéns, por que é que todo mundo diz que o Brasil está queimando? O que está havendo? Onde é que essas conversas não batem? E aí você, que como eu é cristão, evangélico, você sabe que, para além disso ser um crime ecológico de dimensões impressionantes, isso também é um pecado, é uma desobediência a uma ordem clara de Deus. Como você vê isso, William? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Ari. Bom dia, Davi. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela rede TVT e também pelo YouTube da TVT. Privilégio e um prazer estar conversando com vocês sobre um tema que é infeliz. Infelizmente, não o tema em si, mas o conteúdo. Nós estamos tratando do que para nós evangélicos, cristãos, seguidores de Cristo, é algo de fé. A Amazônia, para nós, não é puramente um assunto científico, um tema político, algo que a gente aprecia. Para nós, seguidores de Cristo, a Amazônia é uma questão de fé, porque, como diz o escritor de Hebreus, nós entendemos que pela fé o universo foi criado. Pela fé, nós entendemos que
que o mundo, a Amazônia foi criada. Então, é uma questão de fé. E a partir dessa perspectiva de fé, que nós acreditamos que existe um sentido para a Amazônia, existe um sentido para a criação. Nós cremos que a Amazônia ela existe não para servir simplesmente interesses humanos, mas ela existe para refletir a glória de Deus. Então, nós não podemos, como a desculpa desse governo, o governo atual, com a desculpa de sermos uma nação soberana, que a gente pode fazer com a Amazônia o que a gente quiser. Não, não podemos fazer o que a gente quer com a Amazônia. Não somos donos da Amazônia, não somos donos desse lugar na perspectiva cristã. Nós somos parte, nós somos este lugar. Esse planeta não é só nossa casa comum, ele faz parte de nós e nós fazemos parte deles. Não somos assim divorciados da criação. Muito pelo contrário. As Escrituras, como citou bem o Ari, desde Gênesis, vem dizendo para a gente que nós somos do mesmo elemento da nossa casa, do mesmo elemento da terra. Nós somos feitos do pó da terra. E quando Deus coloca o ser humano na terra, ele o coloca dizendo que colocou a sua própria imagem. Coloca a sua imagem ali. É interessante a gente notar que na Bíblia Sagrada ela não tem a preocupação de dizer que existe um Deus, porque todos acreditavam em algum tipo de divindade. Na realidade, o que a Bíblia vai tentar descrever e mostrar é que existe sim um Deus verdadeiro. A preocupação da Bíblia não é explicar a existência de Deus, mas ela se preocupa em dizer qual é o Deus verdadeiro. E nessa preocupação da Bíblia, ela vai dizer que ela coloca o ser humano como imagem na Terra, apresentando a Terra, esse mundo, simplesmente como um templo, como algo sagrado. E coloca a imagem de Deus nesse templo, nesse algo sagrado. Deus apresenta esse mundo, esse universo como algo sagrado. Então, para nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, a Amazônia é algo sagrado e tratamos assim. E estamos nesse mundo como representantes de Deus, no sentido de sua imagem, de fazer o mundo funcionar como Deus estivesse fazendo tudo isso aqui. Então, é cuidado nosso, é obrigação nossa, cuidar da Amazônia, como Deus estaria cuidando. É isso. Um templo abandonado, é isso? Como você vê isso, Davi? Boa tarde, Ari. Boa tarde, William. A situação atual me evoca, mesmo sem querer, o texto de Pedro e os textos de Apocalipse, onde a terra vai se desfazendo em fogo e onde parte da natureza vai sendo destruída. Mesmo sem ser apocalíptico, nesse sentido histórico, eu me sinto vivendo um apocalipse. Porque eu conheci Poconé. Poconé, eu estive ali garoto, numa fazenda do meu tio, onde me falaram das onças, onde dormi no galpão, ouvindo o barulho das onças, que os peões gostavam de assustar a gente depois do rio. E esse paraíso delas está sendo destruído pelo fogo. O fato, evocando Rubem Alves, e também um ditado popular: não há jardim sem jardineiro. E Rubem Alves falava que a política é fazer um jardim, é construir um jardim, é ser mordomo, administrador do que Deus fez
para tornar isso aqui um jardim. E nós estamos transformando, infelizmente, num deserto. O Brasil é abençoado por herdar biomas que nenhum outro país tem. O Pantanal e a Amazônia. E esses dois biomas estão queimando e destruindo o futuro da humanidade. Pois é, o Pantanal já perdeu áreas enormes. 5 latifundiários são apontados como suspeitos de provocar incêndios. A Amazônia continua sob devastação, principalmente as áreas indígenas, com as consequentes angústias sofridas pelos povos originários. O presidente diz, inclusive, que índio também bota fogo na mata. Então, Davi, está tudo sendo naturalizado no Brasil, é isso mesmo? Nós estamos naturalizando no Brasil tudo que significa morte. A pandemia, mais de 130 mil mortes, e parece que ninguém morreu para o governo federal e para quem está lidando com isso. Nós nunca vivemos uma tragédia dessa, mas hoje parece normal. Nós estamos vivendo a destruição de quase 20% do Pantanal. Está tudo normal. Então, nós estamos deixando de ser humanos, de ser gente como Jesus queria que gente fosse. E nossos irmãos da fé, evangélicos, cristãos, não conseguem reagir com a humanidade que Jesus Cristo nos deixou e nos permitiu e nos chamou para ser. Pois é. Esse é um quadro doloroso, não tem outro nome para isso. É um quadro de devastação que significa que interesses anti-humanos estão governando o país. O William falou de que o presidente usava a ideia de soberania para dizer o que é que ele faz, ou fará, ou faria com o meio ambiente. Justo ele que transformou a soberania do Brasil numa grande piada. Quer dizer, é muito complicado. Nós precisamos conversar sobre isso com mais profundidade ainda. O Brasil precisa conversar com essa profundidade. Como a gente está sugerindo aqui, perceber todas as implicações disso. Então, vamos conversar mais sobre isso depois do intervalo. Fica com a gente. Muito bem. Estamos de volta com o programa para frente e temos aqui a situação brasileira. Os satélites dizem que parte do Brasil está queimando, mas o presidente parabenizou a gente, disse que nós estamos cuidando muito bem do meio ambiente, preservando muito bem o meio ambiente, que ninguém faz como a gente, e mais do que isso, mandou poucos soldados para ajudarem a combater o fogo no Pantanal. Também, se a gente está indo muito bem, segundo ele, não é? Então, William, como você vê isso? Isso foi intencional? Isso é só muito calor? O que é isso? Essa situação é apenas e tão somente subproduto do aquecimento global
Ou é mesmo, como as acusações que chegam e estão sendo investigadas, um ato terrorista por parte de latifundiários? Como você vê isso? Obviamente, Ari, tem a questão climática. Nós estamos com recorde de temperatura, ar seco. Todas essas questões contribuem para aquilo que nós estamos vivenciando hoje nos biomas, ou principalmente nos 3 biomas primordiais aí do nosso país. Porém, o desmonte, podemos até falar dessa forma, o desmonte do IBAMA, o antagonismo do presidente e dos ministros, ou pelo menos de sua maioria, com o INPE e outros institutos que existem para benefício da criação, benefício da Mata Atlântica, dos biomas, da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, dos Pampas e por aí vai. Tudo isso evidencia, sim, uma política intencional para devastar a Amazônia. Por isso, não temos outra maneira senão a dizer que é responsável, sim. Existe responsabilidade do Executivo Nacional da Nação, do presidente Jair Bolsonaro, naquilo que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, nos biomas brasileiros. Se hoje o Brasil está em chamas, existe responsabilidade do governo atual. É responsabilidade, sim. São responsáveis diante dos fatos que ocorrem desde que assumiram o poder, diante de tudo aquilo que fora colocado, fora dito, diante de tudo aquilo, da maneira como estão lidando com o meio ambiente. Sim, eles são responsáveis por tudo isso que está acontecendo e, felizmente, muitos dos nossos irmãos que deveriam estar atuando como representantes de Deus no sentido bíblico de a imagem de Deus no qual começamos a ler, ou seja, de estar aqui nessa terra, estar aqui nesse planeta, estar aqui no Brasil, como alguém que vai cuidar do planeta, como alguém que vai cuidar da Amazônia, como foi a primeira missão dada para nós, seres humanos, que é de cuidar do planeta, lavrar e cuidar, de cuidar do planeta. É nossa responsabilidade. Estamos aqui. E o termo deixa para a gente certo de sermos servos do planeta, cuidarmos do planeta. É obrigação nossa, especialmente nós, seguidores de Jesus Cristo, de denunciar aqueles que estão se opondo ao cuidado do planeta, aqueles que estão se opondo à vontade de Deus, que é, sim, o cuidado desse planeta. Muito bom. A gente tem uma responsabilidade como ser humano de cuidar do planeta, mas quando a gente olha para o nosso governo, que tem o privilégio de fazer diferença do mundo em relação a esse quesito, sustentabilidade, a gente não percebe outra coisa senão destruição, inclusive dos seres humanos, porque cuidar da saúde humana também é uma questão de sustentabilidade. Quer dizer, o ecossistema inclui todas as espécies, inclusive a espécie humana. E a espécie humana também está morrendo aos borbotões no Brasil, porque o governo federal foi ineficaz no combate à pandemia, agora é ineficaz na preservação da Amazônia, é ineficaz na preservação do Pantanal, manda pouca gente para ajudar a apagar o fogo, é ineficaz nos diversos biomas, como o William citou. O Davi, o que isso significa? Isso significa que nós estamos sob um governo terrorista, nós estamos assistindo terrorismo de Estado, nós estamos assistindo terroristas como esses latifundiários fazerem o que quiserem, inclusive matar, devastar,
destruir os indígenas, os povos originários, sem contar o sem número de espécies ameaçadas, tanto na Amazônia, quanto no Pantanal, quanto nos demais biomas já citados pelo William. Nós estamos assistindo terrorismo de Estado, nós estamos assistindo terrorismo de Estado aliado a diários terroristas, enfim, o governo está procurando os terroristas para tratá-los à altura do crime. Como é que é? Como é que você vê isso? Ari, o governo criou uma aliança maligna com as forças malignas que já existem nos nossos sistemas ecológicos. Sem dúvida que há uma força econômica que queima para aumentar pastagens, há uma força até dos indígenas que também, por ignorância, entram nesse modelo, alguns indígenas, mas dos mineradores, dos madeireiros, que, a partir da sinalização do governo federal, acham que podem tudo e vão fazendo, e os órgãos como IBAMA, ICMBio e FUNAI não têm recursos, não têm força, não têm poder para reprimir esse processo. Honestamente, meu irmão Ari e William, a Amazônia e o Pantanal são nossos. Mas, às vezes, a gente fica pensando, se deixasse a turma lá de fora tomar conta, talvez fosse melhor para a humanidade. Porque nós estamos nos mostrando irresponsáveis, criminosos, terroristas, com um patrimônio que vai afetar todas as gerações de todos os países. Então, ou reagimos, ou cuidamos disso, ou nos extinguimos como raça humana. Pois é, que coisa angustiante. Que desespero que se abate sobre nós. A gente está olhando para o Brasil e olhando para o mundo. E a gente sabe que a destruição da Amazônia vai prejudicar o ciclo das chuvas, vai afetar o planeta inteiro, vai afetar espécies inteiras. A gente não sabe, inclusive, o que isso significa, se daqui a pouco a gente também não está criando uma situação onde um novo vírus letal surja. Aquela beleza, aquela pujança que é lendária do Pantanal vai desaparecer, aquela visão épica do Pantanal como um grande paraíso de várias espécies, assim como a Amazônia. E também contamos aí com a morte totalmente evitável de milhares de brasileiros. Tudo isso é destruição. A minha pergunta é, nós não deveríamos começar uma campanha, não só para parar o fogo no Pantanal ou a devastação na Amazônia, mas nós não deveríamos começar a pensar que esses devastadores e estes incendiários deveriam ser classificados como terroristas contra o país e contra a humanidade? Porque que nome a gente dá para isso
que nós estamos assistindo. William, como você vê isso? Tem um texto sagrado que fez parte do nosso início, de Gênesis, e tem uma expressão no hebraico samar, que quer dizer guardar, foi traduzido por guardar. Significado ali de vigilância, que deveríamos manter a criação em segurança, protegida, que a gente deveria exercer a nossa autoridade, ou como nação, a nossa soberania, para proteger a criação, para proteger os nossos biomas. E as consequências do primeiro casal, da primeira família humana, não obedecer essa ordenança, esse mandamento, esse mandato que nós chamamos de mandato cultural de guardar, nós sentimos até hoje. Infelizmente, podemos estar próximos de consequências terríveis, não só para nós brasileiros, como para outras nações, especialmente os mais pobres. Sempre os mais pobres são os que mais sofrem, por causa do fato de não guardarmos, não cuidarmos da nossa Amazônia, dos nossos biomas. Infelizmente, é uma realidade. Dia 7 e 8 de dezembro, nós vamos ter o lançamento nacional de um coletivo. É um coletivo chamado Fé na Floresta. Esse coletivo congrega pessoas de todas as confissões religiosas. O objetivo desse coletivo, que congrega pessoas de todas as confissões religiosas, é chamar a atenção de todos os brasileiros para a necessidade de preservação da floresta tropical, do cerrado, da caatinga, do Pantanal, dos manguezais, das savanas, chamar a atenção para a preservação do meio ambiente, dos rios, das matas ciliares. A ideia é que todos os fiéis de todas as confissões religiosas tenham como noção clara que não importa qual seja a sua fé, ela exige que ele se ocupe da preservação do planeta. E, inclusive, comece a perceber que empresas, que indústrias, que produtos ela tem de boicotar para pressionar o capital a preservar o meio ambiente. Eu espero que todos os evangélicos abracem isso, que todos os evangélicos abracem essa força comum de manutenção da vida. Que seja assim comigo e com você daqui para frente.